fazer uma apresentação aqui rapidinho Fica à sobre a arte vontade. no geral. Então, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camila do setor de Pessoas e Cultura da Arte Haiti. E apresentando um pouco também aqui sobre a nossa empresa. A Arte é uma empresa de tecnologia que atua em soluções de desenvolvimento de software, dashboardings, métodos de design thinks, alocações de profissionais e serviços de recrutação de seleção em tecnologia. Esse é o nosso Art Talks, programa de disseminação de conhecimento, onde mensalmente nós nos reunimos para compartilhar conhecimento através de palestras de diversos assuntos. E hoje, o nosso convidado especial é o especialista em psicanálise e hipnose clínica, Rafael Gregório. Ele vai compartilhar conosco o conhecimento sobre hipnose e hipnoterapia, a jornada do inconsciente. O Rafael possui 20 anos de experiência na área de desenvolvimento humano, liderança, gestão de pessoas e negócios, responsável pelo serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Campinas, palestrante e consultor de negócios. Olha só, pouca coisa, né? Portanto, sintam-se à vontade aí também em fazer perguntas, utilizando microfones ou via chat para interagir. E, Rafael, muito obrigada aí por também ter aceito o nosso convite. Passo a palavra agora também para você continuar sua apresentação e muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, falar sobre hipnose, como eu disse, é no mínimo curioso, né? Desperta alguma curiosidade, algum interesse nas pessoas, porque, infelizmente, a maioria das pessoas atualmente conhecem a hipnose de palco, né? Aquela hipnose de entretenimento, quando você tem um hipnotista, um hipnoterapeuta que induz uma pessoa a um estado de sono estranho, sono profundo, transe, sonambulismo, e ele coloca, por exemplo, uma cebola, entrega uma cebola para a pessoa e pede para a pessoa comer como se ela acreditasse que estava comendo uma maçã, ou quando ela esquece o teu nome, o nome das pessoas que estão ao seu redor, ou quando ela sente frio ou calor, alguma sensação diferente, ou até serve para efeitos anestésicos, né? Especialmente em algumas partes do corpo, né? E nós temos aquela hipnose de entretenimento que todo mundo conhece, que é aquela hipnose que a gente assiste nos filmes, né? Muito embora são bem interessantes e, né, que de alguma forma, né, nos entretêm, mas a gente sabe que infelizmente a hipnose de entretenimento ela depreciou muito o que é a hipnose, o que está por trás dela e qual a importância, né, dessa valiosa técnica, né? Especialmente quando a gente fala da hipnose para fins terapêuticos, né? Isso é um debate que gera uma grande polêmica. A hipnose, na verdade, ela é ainda muito cercada de mitos. Então, a ideia nossa aqui é a gente tentar desmistificar esses mitos para que vocês consigam compreender que existe hoje uma ferramenta que qualquer um de nós podemos utilizar, tá? Hoje existe essa técnica de auto-hipnose que vocês podem fazer e usufruir desses benefícios. E hoje a hipnose ela é muito utilizada para tratamento de doenças de origem emocional, tá? Eu vou falar um pouco, vou explorar um pouco mais sobre isso, eu vou estar compartilhando aqui a apresentação para vocês e, gente, podem me interferir, tá? Podem perguntar qualquer coisa, eu sei que a gente tem os últimos 10 minutos para a gente esclarecer as dúvidas, mas a ideia aqui é a gente poder interagir, tá? Usar esse espaço para a gente conseguir um conhecimento valioso que vocês podem usar consigo mesmos, ok? Você só me fala, Camila, se tá aparecendo aí a tela ou não? Sim, começou a aparecer. Legal, maravilha. Então, a gente vai falar sobre o tema hipnose e hipnoterapia, a jornada do inconsciente. Então, para que vocês entendam a importância da hipnose, primeiro vocês precisam saber qual que é o conceito dela, né? Então, a hipnose, segundo o Jerry Klein, que para mim é um dos maiores hipnoterapeutas de todos os tempos, a hipnose é quando uma mensagem atravessa o fator crítico da mente consciente para se estabelecer na mente subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. Rafael, o que significa isso? Em linhas gerais, a hipnose é um estado alterado de consciência, tá? Então, todos nós entramos em estado de hipnose em algum momento de nossas vidas, tá? Aí você vai me dizer, Rafael, imagina, eu nunca fui hipnotizado e jamais serei hipnotizado. Bom, você pode ter razão, mas eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que você já esteve em estado de hipnose muitas vezes.
e você nem sabia disso, tá? Vamos dar um exemplo. Quando você está em discussão com alguma pessoa e a discussão começa a esquentar e a pessoa fala alguma coisa de uma maneira atravessada para você e aquilo não lhe cai bem, né? Você não digere bem aquilo que a pessoa falou para você. E aí isso desperta, de certa forma, uma ira em você e você começa a falar várias coisas, às vezes desconexas, que você fala, cara, perdi minha cabeça, né? E aí, de repente, depois que passa, a cabeça está mais fria, você fala, ó, desculpa, eu me descontrolei e eu perdi a razão, né? Eu não estava agindo com a razão e estava agindo com a emoção. Isso é um estado alterado de consciência. Então, a gente chama isso de hipnose informal, tá? Levando-se aí para esse conceito, que para mim é o conceito mais completo, que fala sobre o estado de hipnose, quando você assiste a um filme, uma série ou uma peça de teatro e você está mergulhando naquele filme, naquela história, você se conecta de alguma forma com aquela história. Você assiste um filme de drama, por exemplo, e se emociona. Quando você assiste a um filme de suspense, aquilo te gera uma certa tensão. Isso é um estado de hipnose, porque você deixou a mensagem do fator crítico, a mensagem daquele filme, atravessar o fator crítico da tua mente consciente para se estabelecer na mente subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. Então, esse é um estado de hipnose que a gente chama de hipnose informal. Tem muitas pessoas que entram nesse estado de hipnose muitas vezes no mesmo dia. O que é a hipnose formal? O que eu faço, tá? Que é a hipnoterapia. Quando a gente induz um paciente a entrar num estado de transe, um estado alterado de consciência, e a gente trabalha com sugestões, tá? A gente tenta reprogramar a mente do paciente para que ele possa mudar seus comportamentos e atos nocivos que têm alguma relação com seus atuais sintomas, porque todo sintoma tem uma causa. Então, quanto mais cedo vocês entenderem disso, melhor para vocês, tá? Então, a hipnose, ela já é muito antiga, ela nasceu lá na Grécia Antiga, nos famosos templos de Asclépio, ou nos templos do sono do Antigo Egito, quando as pessoas com algum tipo de enfermidade eram reunidas nesses templos e elas passavam por diferentes rituais. Eram rituais desde banho de ervas, como aquilo que a gente chama de aromaterapia, né? Que naquela época não existia esse termo, e especialmente o sono profundo, né? Então as pessoas passavam muitas horas nesse estado de sono e elas tinham diversas reações fisiológicas que eles acreditavam ser parte desse processo de autocura, tá? Mais tarde, bem mais tarde, entre 1700 a 1800, surgiu uma importante figura chamada Franz Anton Mesmer, que foi o pai do magnetismo animal. Alguém já deve ter ouvido falar do mesmerismo, né? Então, ele foi o responsável pelo mesmerismo, né? Então, Franz Anton Mesmer, ele acreditava, naquela época, estava muito em evidência os estudos dos astros e a influência que ele exercia sobre o planeta, né? Então, Mesmer passou a acreditar que os corpos celestes exerciam uma certa influência sobre os corpos animados ou os corpos humanos. Então, quando uma pessoa adoecia, ele acreditava que essa pessoa, o corpo humano, estava em desequilíbrio com o fluido magnético. Então, o que ele entendeu? Que ele poderia fazer uso disso, transferindo uma espécie de fluido magnético para o ser humano, para que ele conseguisse equalizar esse magnetismo. Então, quando ele fazia, ele usava muito ferramentas com barras de ferro, ímãs, espelhos, e ele ficava de frente para o paciente e ele, empunhando nas mãos, né, esses instrumentos, ele transmitia um fluido magnético que conseguia estabilizar, equalizar esse magnetismo, né? E naqueles momentos, muitas pessoas, muitos pacientes relatavam convulsões, né? Mais tarde conhecido como convulsões mesméricas, que ele também acreditava fazer parte desse processo de autocura. E existem muitos relatos de pessoas que curaram, incluindo a sua principal paciente de 18 anos, que ela tinha cegueira desde os 3 anos de vida, causada pela relação incestuosa que ela tinha com o pai e pelos abusos físicos e psicológicos que ela sofreu ao longo do tempo. Depois de alguns meses,
praticando esse mesmerismo, esses rituais mesméricos com essa paciente, ela conseguiu recuperar a sua visão, porém ela regrediu depois de algum tempo, quando o seu pai entendeu que aquela prática não estava fazendo muito bem para ela, já que Mesmer começou a incomodar bastante a classe médica e eles reuniram um comitê e decidiram colocar Mesmer contra a parede, e ele precisou comprovar que existia esse fluido magnético. E ele, infelizmente, não conseguiu, porque naquela época era impossível comprovar a existência disso, né? Depois disso, surgiu James Braid, mais para frente, né, também um médico escocês muito conceituado à época, que admirava muito os estudos de Mesmer, só que ele decidiu aprofundar mais, né? E ele começou a tratar pacientes com hipnose, só que ele passou a perceber que alguns de seus pacientes, eles olhavam para um ponto fixo e acontecia aquilo que a gente chama de cansaço ocular, né? Então, ele percebia que com o poder da sugestão, o paciente ele ia entrando no estado de transe e ele conseguia fazer um aprofundamento para estabilizar esse estado de hipnose e conseguir implantar, semear sugestões que trabalhassem contra a doença que ele estava manifestando, né? Então, foi ele quem cunhou o termo hipnose, né? Hipnos, que é o deus do sono, e gnosis, que é o estado de sono, né? E depois disso, claro, veio uma figura aí que todos nós conhecemos, ou minimamente já ouvimos falar, que é Sigmund Freud, que usou durante muitos anos com seus pacientes a hipnose, tá? Ele conseguiu tratar muitas pacientes, e especialmente as pacientes que naquela época tinham o movimento do histerismo, né? Que eram as pacientes, as mulheres histéricas que ele trabalhava através dessa técnica. Só que ele começou a perceber que algumas de suas pacientes tinham mais dificuldade para entrar em estado de hipnose. Outros até entravam, mas os efeitos do tratamento não eram tão duradouros. E, por fim, não haviam tantas evidências científicas que comprovassem a existência, né? E a eficácia dessa ferramenta. Então, ele decidiu criar a terapia através da fala, ou aquilo que mundialmente reconhecemos como a psicanálise clínica. E depois disso, surgiu a figura mais importante que eu acho, assim, que é o pai da hipnose clássica, Milton Erickson, que foi um importante médico psiquiatra, que naquela época era muito respeitado, né? Inclusive, ele foi a segunda figura que mais vendeu livros e que influenciou, né, no século passado. A própria psicologia hoje avançou graças a estudos também, né? E a psicologia, pessoas acreditam, inclusive, que ele inseriu a psicologia positiva, né? E ele acreditava que as pessoas, algumas delas tinham mais dificuldade para entrar em estado de hipnose porque não existia uma técnica de aperfeiçoamento capaz de estabilizar esse nível e equalizar o nível da hipnose. E aí ele começou a entender, Milton Erickson era muito de conversar com seus pacientes, de entender, perceber qual era o nível de crença e de subjetividade que cada indivíduo tinha. Então, foi ele quem começou a trabalhar a subjetividade de cada indivíduo, porque ele entendia que sugestões diretas não funcionavam para todas as pessoas. Então, ele trazia uma abordagem de uma sugestão indireta e permissiva. Então, ele, muitas vezes, quando ele colocava algum paciente em hipnose, ele entrava na história, no mundo, na fantasia desse paciente, para que ele conseguisse acessar justamente as crenças que impediam esse paciente de progredir ou as doenças de origem emocional que estavam causando os seus sintomas, né? E o que é a hipnose nos dias atuais? Graças ao avanço da neurociência, logicamente, né, nós tivemos aí, nos últimos 30 anos, um avanço muito significativo, e a neurociência, em 1997, através de um psiquiatra americano chamado Henry Zechman, realizou uma diversidade de pesquisas e experimentos com diferentes grupos. E ele notou nos grupos de pessoas hipnotizadas importantes alterações nas atividades do cérebro. A neurociência acredita que existem dois tipos. Claro que existem muito mais partes, né, dentro do nosso cérebro, mas existem duas partes mais importantes, que é o nosso sistema límbico
que fica um pouco aqui nessa região aqui, que próximo, inclusive, do início da nossa coluna cervical, e temos a parte do neocórtex frontal, que é responsável pela nossa área consciente. E quando ele induzia aquele grupo a um estado de hipnose, o sistema límbico ele ficava bastante ativado. E essa parte do neocórtex frontal, ela ficava com a capacidade totalmente reduzida. Então ele percebeu que é como se o nosso consciente ficasse no estado dormindo, né, enquanto a mente subconsciente assumisse o controle. E o que é o sistema límbico, gente? É onde está a nossa essência. É o teu eu verdadeiro. Ela domina 95% da sua capacidade mental, porque é onde estão armazenadas as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos, né? Então, a neurociência conseguiu comprovar através desses experimentos que era possível ignorar a dor, por exemplo, que era ativada no neocórtex frontal, na área consciente. Então, de forma consciente, você ignorava a dor. Isso me traz até a lembrança de um cara, um psiquiatra também, e também neurocirurgião, que também trabalhou com muitos de seus pacientes, realizou mais de 300 cirurgias com seus pacientes, só com eles em estado de hipnose no século XVIII, né? Naquela época, pouco eram os instrumentos para anestesia, né? Então, a taxa de mortalidade era muito grande, especialmente com pessoas que precisavam amputar membros, né? Então, ele conseguiu reduzir essa taxa de mortalidade de 95% para 5%, porque ele reduzia a capacidade do neocórtex frontal para ativar somente a área subconsciente do indivíduo. Por isso que ele ignorava a dor, tá? Hoje em dia, graças à neurociência, né, e aos avanços da medicina, eles são aplicados, né, na medicina para tratamento de dores, fobias, fibromialgia, ansiedade, depressão, medo, dermatite atópica, todo tipo de doença autoimune que é causada por fundo emocional, tá? Então, hoje a gente tem os reconhecimento dos principais conselhos, né? Aqui no Brasil demorou muito para chegar, tá? Já nos Estados Unidos e na Europa, isso já é utilizado há muito tempo. Desde a década de 70, em Stanford, né? Foi feito um estudo e já foi aberta uma clínica, né? Só sobre estudos de hipnose, né? Aplicação em pacientes. E nós tivemos, por exemplo, em 99 aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece como uma importante prática terapêutica e subsidiária de sintomas, né? Então, eles tratam a prática da hipnose como um tratamento complementar, em que, se você associar a outros tipos de terapias, ela tem uma eficácia muito maior, né? Então, aqui está a relação aqui dos principais hospitais no mundo que hoje usam da hipnose e que a gente considera ser as principais referências, incluindo aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo já usa isso há muitos anos, né, com pacientes com dores crônicas, tratamento oncológico também, né, para reduzir dores, especialmente com crianças, né, que tem muito medo, por exemplo, de agulha, tal, né, tem pavor com isso. Então eles conseguem fazer um tratamento com hipnose para a criança se sentir os efeitos anestésicos, né, da hipnose em algumas partes do corpo, né, aonde ela vai precisar suportar mais e ter mais carga para enfrentar isso, né? Então, aqui, a gente tem aqui as aplicações comuns nos hospitais de hoje no mundo, tá? Que é o controle da dor, tratamento da ansiedade, suporte à oncologia, tratamentos psicológicos e psiquiátricos, que é onde eu atuo, tá? E a redução de estresse, né? Então, aqui eu separei para vocês aqui várias reportagens, né? A New York Times, né? O G1, a Isto É, que trouxeram as evidências, né? A partir desses estudos da ciência e dos avanços nessas pesquisas que comprovam hoje a eficácia, né? Que ela é muito eficaz no combate à ansiedade, a dores crônicas, né? Eu tenho muitos pacientes hoje com problemas de fibromialgia que eu trato, né? Depressão e ansiedade é algo que eu trato bastante também. E hoje é muito aplicado pela medicina, como eu disse, tá? E aí a gente chega na parte mais importante aqui, tá?
que é onde eu costumo, sempre quando eu atendo o primeiro paciente pela primeira vez, a primeira coisa que eu falo é explicar sobre a estrutura da mente, como é a origem dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E se vocês entenderem isso, gente, eu posso afirmar com certeza que vocês vão obter muitas respostas, né? Eu tenho pacientes, muitos pacientes que relatam já no meu primeiro atendimento, que é só uma conversa, eu não coloco o paciente em hipnose já na primeira sessão, mas eu faço uma análise de caso e aí eu explico sobre o modelo da mente. Então, se vocês entenderem isso, vai ser meio caminho andado, tá? Como que a nossa mente está dividida? Ela basicamente está dividida em três partes, tá? A mente consciente, subconsciente e inconsciente, né? Como a maioria aqui dos presentes são arteiros, né? E certamente aí vocês têm muito mais experiência, né, do que eu, né, com computadores. Eu gosto de usar o exemplo do computador, né? A nossa mente é uma máquina, é igual um computador e funciona exatamente igual, tá? Você tem a tua máquina, né? Que é a tua mente consciente. Você tem a tua mente, que é o sistema operacional, que é a parte inconsciente dela, e você tem o seu subconsciente, que é onde você grava, quando você baixa arquivos e programas e você começa a inseri-los na sua área de trabalho, né? Essa é a tua parte subconsciente. É a parte mais importante, né? Porque é ela que vai determinar o funcionamento e a boa vida útil dessa máquina, né? Então, a parte mais importante da estrutura da nossa mente é a parte subconsciente, tá? Ela domina 95% da tua capacidade mental, daquilo que você de fato é, né? Então, eu vou explicar para vocês. O consciente, ele é responsável por armazenar as memórias de curto prazo. A gente costuma utilizar ela para gravar nomes, telefones, endereço, o caminho de ida e volta de nossa casa ao trabalho, as tarefas rotineiras, as coisas que a gente usa no dia a dia no trabalho, tá? É o foco no presente, tá? E ele tem como uma das funções analisar e justificar tudo que está acontecendo com ela. Então, vocês vão entender exatamente que existe uma luta constante entre o consciente e o subconsciente, tá? Vamos supor, você está andando na estrada e, de repente, você viu a luzinha amarela ali piscando ali do motor. E aí, opa, acendeu um alerta e você falou, peraí, você vai analisar a situação no momento e provavelmente você vai tomar uma decisão. Essa decisão é tomada de forma crítica, racional. Então, você vai parar o carro. É a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Você está usando somente a tua parte consciente, tá? A parte subconsciente são as nossas memórias e experiências que a gente armazena de forma permanente. Então, tudo que você experienciou, tudo que você sentiu na tua vida desde a sua fase intrauterina, ela fica armazenada para sempre, tá? Por isso que na hipnose é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente vai aonde tudo começou, a origem dos teus sintomas, tá? Essa parte é a parte aonde você registra as experiências que você vai vivenciando ao longo da sua vida e aquilo vai modelando o seu comportamento. Você vai adquirindo padrões de comportamento e hábitos com base nas suas experiências e memórias que você vai vivenciando ao longo da sua vida. Por isso que tem gente que é mais ansiosa que outras. Por isso que tem pessoas que as crenças limitantes são financeiras e outras as crenças limitantes são em relação às relações que ele tem com outra pessoa, né? E a parte inconsciente é o nosso sistema autônomo, né? Então a gente já nasce com isso, né? É o nosso padrão de fábrica que a gente tem no computador, né? É o nosso sistema operacional. Então a gente nasce, que é o ato de respirar, os batimentos cardíacos, para as mulheres a menstruação, né? O processo digestivo, isso a gente já nasce com isso, tá? Então é a parte inconsciente. Eu
alguns autores defendem que existe só o consciente e o inconsciente, né? Então é por isso que eu falo a jornada do inconsciente, porque de certa forma o inconsciente e o subconsciente eles estão muito próximos, né? E são eles que determinam quem nós somos. Então, aí que eu faço a seguinte pergunta: quem de fato está no controle, né? É você ou são as tuas emoções? Porque pensa comigo assim, eu vou dar um exemplo. É, quando você, aqui provavelmente a grande maioria, né, especialmente as mulheres, né, tem medo ou nojo de barata. E eu, por exemplo, eu tenho nojo de barata, né? Só que veja bem, quando você é apenas um bebezinho e você vê pela primeira vez uma baratinha andando ali perto de você, a primeira coisa que você vai fazer, a reação que você vai ter é tipo, nossa, que curioso, né? Isso aconteceu, eu tenho um filho de 2 anos, né? Quando ele estava começando a engatear, ele viu uma baratinha. E a primeira coisa que ele foi fazer é querer colocar a mão na barata. Então, o que desperta nele é uma curiosidade. E a mãe chegou, depois de alguns segundos, meu Deus, subiu em cima da cadeira, mata essa barata, pelo amor de Deus. E aí, qual foi a primeira coisa que aquele bebê registrou? Que, opa, peraí, tem que ter cuidado, né? Barata é um monstro, porque se a minha mãe, a minha maior referência, o meu modelo, minha super heroína, tem medo de barata, eu tenho que sair de perto. E aí, com o passar dos anos, ela vai ouvindo, ela vai vendo notícias sobre como a barata pode transmitir doenças, pode contaminar, como que a barata é asquerosa, como que ela passeia pelos esgotos, né? E aí a gente vai, essa ideia, ela vai criando uma proporção grande na gente, que a gente, muitas pessoas, eu trato muitas pessoas que desenvolvem fobias, né? Eu tratei uma paciente há 2 meses atrás que ela tinha fobia de borboleta, né? Então, tudo isso está relacionado com as tuas experiências, com aquilo que eu chamo de compound, tá? Que é quando, vou dar um exemplo emblemático que todo mundo acompanhou, por exemplo, as notícias da Covid, tá? Eu não vou aqui falar aqui que a Covid é isso, a Covid é aquilo, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou falando sobre o movimento de como isso tudo aconteceu. Quando a gente viu ali a primeira pessoa com Covid, que foi na China, se eu não me engano, e aí a gente viu o noticiário e falou, tá, né, vai ser contido aí, né, o pessoal tem bastante recurso e tal. E aí depois a gente liga no dia seguinte à TV e aí começa os noticiários, olha, a pandemia está se espalhando e foi para a Europa, depois Estados Unidos, está chegando no Brasil. O que acontece? Todos os dias a gente começa a ver as notícias. A gente desliga a TV, a gente abre o computador e a gente vê a notícia lá. Depois a gente vai lá na nossa rede social, a gente vê lá as pessoas falando da Covid. E aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Então percebe que a gente não tinha medo, mas a gente passou a ter. Isso a gente chama de compound, que eu não sei se vocês já ouviram falar que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. E aí eu não estou falando do caso da Covid, tá, gente? Porque eu acredito e eu sei que isso foi avassalador, né? E muitas pessoas perderam seus entes queridos, né, para a Covid. Mas a forma como essa mensagem está chegando e como ela vai se fortalecendo, tomando uma proporção grande, a gente começa a ter medo. Então, eu costumo sempre dizer, o paciente chega lá adoecido e ele fala assim, cara, olha, não dá mais, cara, eu não sei mais o que fazer, eu desisto, né? Inclusive, eu tenho inúmeros pacientes suicidas. E aí, a primeira pergunta que eu faço é, você nasceu com essa doença? Ele fala, não, talvez meu pai, porque meu pai ele era uma pessoa depressiva, tal. Tá, tudo bem, mas você nasceu zerado, certo? Você nasceu saudável, né? Salvo algumas exceções de pessoas que podem nascer com uma capacidade intelectual reduzida ou pessoa que tem algum tipo de deficiência física, tá? Mas fora isso, você nasce zerado, né? Você não nasce doente, você aprende. Você aprende. Você não nasce com medo, você aprende a ter medo. É o exemplo da barata.
Você não tinha medo, você tinha curiosidade, mas você passou a ter medo, porque você viu outras pessoas sentindo nojo e medo. Então, você começou a registrar no seu banco de memórias, na tua área subconsciente, que você precisava evitar determinadas coisas. Um dia eu atendi uma paciente que ela tentou suicídio 2 vezes, ela tinha 36 anos, ela tinha 2 filhos, e o casamento dela estava chegando ao fim, e ela falou, essa é a última vez que eu procuro uma ajuda, e se eu não conseguir, eu realmente vou tirar minha vida, porque ela não faz mais sentido. E eu costumo usar uma técnica que eu chamo de regressão, tá? Pessoal, entenda bem, regressão não é regressão de vidas passadas, é regressão de memórias, tá bom? E aí, quando eu induzo a pessoa em estado de hipnose, faço, usando a técnica do aprofundamento para estabilizar esse estado, eu desperto a emoção dela e elevo essa emoção. E aí eu crio uma ponte até o primeiro evento, a primeira vez que ela sentiu a ansiedade, porque a depressão que ela tinha era decorrente de uma ansiedade. E a ansiedade é o que, gente? É medo. Medo de algo que não aconteceu e que talvez nunca aconteça. Mas você tem, por quê? Porque esse medo existe a partir do seu registro de memórias e de experiências que você vivenciou. Então, quando ela tinha os seus 3 anos de vida, a mãe dela deixou ela e foi buscar as compras de mercado dentro da casa. E aquela criança se sentiu completamente abandonada, começou a gritar, a chorar, tal, pela mãe, desesperada, porque ela não tinha nenhuma ajuda no acompanhamento de um adulto. E essa foi a primeira vez que nasceu uma sensação de abandono. Quando eu vou tratar um paciente, eu preciso identificar qual é a origem do sintoma. Então, ela me trouxe em estado de hipnose que ela se sentiu abandonada. Depois, aos 8 anos de vida, ela estava andando com o irmão, né, e o pai no shopping, e ela via um brinquedo lá que ela amava, tal, e falava assim, ela sempre quis ter aquele brinquedo porque as amiguinhas tinham, ela falou: "Papai, compra esse brinquedo para mim?" E aí o papai disse: "Não, filha, agora não dá, né? O papai não tem dinheiro. Quando a gente chegar lá no final do ano, lá, né, você pede para o Papai Noel." Ela falou, e ela começou a fazer birra, começou a espernear, tal. O papai chegou para ela e falou assim: "Olha, é o seguinte, se você continuar com essa birra aqui no shopping, eu vou levar teu irmão embora, você vai ficar sozinha aqui." E aí veio a segunda vez que ela sentiu aquela mesma emoção. E para ela aquilo foi um abandono, porque se minha mãe, a pessoa que eu mais amava, me abandonou, o meu pai está dizendo que ele também pode me abandonar. Mas tudo bem, levou a vida, né? Aos 15 anos ela começa a namorar um garoto, né? O cara era né, um príncipe encantado que ela sempre quis, tal. E eles ficaram 5 meses. No quinto para o sexto mês, ela descobriu que ele estava saindo com a melhor amiga dela. E aí, mais uma vez, despertou aquela sensação de rejeição e abandono. Só que dessa vez o negócio foi pior. Por quê? Porque se minha mãe e meu pai me abandonaram, ou poderiam me abandonar, o meu namorado, a pessoa que eu mais confiei, traiu com a minha melhor amiga. Então, eu não posso confiar em ninguém. Daí em diante, ela começou a ter vários problemas de relacionamento com as pessoas. Ela não se envolvia emocionalmente com as pessoas. E por isso, nenhuma relação se sustentava. Aos 32 anos de vida, ela trabalha numa empresa e aí a empresa ela já estava 15 anos, se eu não me engano, 15 anos trabalhando na empresa, ela chegou a subir de carreira, mas ela era apaixonada pela empresa, pelos colegas e tal. E aí, um certo dia, o chefe dela chama ela na sala e fala: "Olha, não dá mais, né? Eu acho que você pode seguir tua vida e, né, obrigado pelas tuas contribuições, mas, né, a gente vai parar por aqui." E ela caiu. Ela começou a manifestar diversos sintomas, né? Ela já tinha bastante ansiedade, tinha muita dificuldade, e a gente chama isso na hipnoterapia de evento causador final.
né? O evento causador inicial foi aos 3 anos, os eventos subsequentes foi o que eu falei para vocês, e esse foi o evento causador final. O que é o evento causador final? É aquele que a tua mente já não comporta mais aquilo, e ela joga para o corpo físico. E aí você começa a manifestar dores crônicas, fibromialgia, dermatite atópica, diabetes de origem emocional, né? E ela simplesmente começou a ter vários problemas. Ela não se permitia se conectar com o marido, mesmo casado, e minimamente com os filhos, porque ela sabia que ela não podia confiar em ninguém. Se ela confiasse, ela ia se frustrar. Então, percebe que tudo isso está dentro, né? Provavelmente vocês devem estar se perguntando, e aí, como que ela está hoje? Gente, quando a gente descobre o evento causador inicial, a gente ressignifica. Porque ela sabia que a mãe só tinha dado uma corridinha para comprar coisas no mercado. Mas imagina uma criança de 3 anos vai entender isso? Não entendia. Ela entende através das emoções que ela sente. E ela projeta um cenário de acordo com aquilo que ela está sentindo. Então, eu sempre falo para os pais, quando vocês estão, né, falando alguma coisa para os seus filhos, tome muito cuidado com as coisas que vocês falam, né? Nunca diga, você é burro, nunca diga, nunca rotule a criança, pô, né, você só dá trabalho, tal, porque isso gera uma consequência e ele cresce um adulto cheio de problemas, tá? E todos nós temos em diferentes níveis. Por isso que eu falo assim, o cara fala, eu não preciso, sou bem resolvido. Será que não precisa? Né? Eu tive um paciente que ele era muito bem sucedido, inclusive, de certa forma, famoso, e eu atendi ele viajava para o mundo inteiro, né? Ele tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aí eu falei, o que, que lhe falta? Ele falou, tudo. Eu não me sinto completo, me sinto um vazio, né? E a gente trabalhou e a gente percebeu que tudo estava na relação dele com o pai, né? Que o pai, ele tinha uma irmã, né, com deficiência, né? E os pais passaram a cobrar muito dele e ele acabou, né, sendo bastante exigido, né, na vida toda, né? E para ele nunca se sentia autossuficiente, por isso que ele sentiu vazio. Só que o que a gente precisou fazer nas sessões dele? Ressignificar a história de vida dele com o pai. Ressignificar os sentimentos. Porque quando você carrega um sentimento de mágoa, quem está carregando é você. Você está só se afetando, não está afetando o outro. Então, eu sempre falei, olha, você não precisa aceitar o seu pai, mas você precisa perdoar. Então, a chave da hipnoterapia que a gente usa é o perdão. O que é a hipnoterapia, então? É o uso da hipnose. Né? Eu costumo utilizar várias técnicas, né? A minha principal é regressão de memórias, quando eu identifico que o paciente tem alguma doença de origem emocional, né? A minha especialidade é ansiedade e depressão, porque eu já passei por ansiedade e passei por tratamento com depressão, já usei medicações, passei 8 anos da minha vida com diferentes terapias, até que eu descobri a hipnoterapia. Eu só me formei hipnoterapeuta porque essa foi a terapia que realmente me transformou. E hoje eu sou o que sou, porque a hipnoterapia me fez usar a minha melhor versão, né? Então, ela age direto na causa do sintoma. Quando você vai no médico, por exemplo, você fala assim, olha, doutor, eu tô com uma dor aqui no joelho e tal, o que o doutor vai fazer? Ele vai passar uma medicação para reduzir a dor, ele vai tratar seu sintoma, né? Eu lembro da minha avó, que ela tinha dores crônicas, né? Eu cheguei várias vezes a trabalhar isso com ela, porque ela passou uma vida inteira, tinha essa complexidade de ser viciada em medicações, né? Então ela acreditava que tudo se resolvia com medicação. E ela ia para o médico falava, vamos tratar sua dor, vamos dar morfina, e até a morfina que não resolvia mais, ela começou a tomar ópio. Ela passou a vida inteira a tomar, né? E então ela não está tratando a causa, ela está tratando o sintoma, né? Se você vai buscar uma terapia convencional, que eu acho muito importante, porque eu fiz, tá, durante muito tempo, ela tem a sua importância, mas você conseguir levar para a mente consciente o que está na sua mente subconsciente é muito difícil. Porque quando você usa a sua parte racional, você procura justificar. Eu sempre falo para
dos meus pacientes, por que você está casado com a sua mulher? Aí ele fala, porque ela é uma pessoa guerreira, porque ela ajuda, porque ela é uma boa mãe, porque né, ele vai dar uma série de justificativas. Só que se eu perguntar para a mente subconsciente dele, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou com minha mulher porque ela lembra minha mãe. E as coisas que ela faz são coisas que eu esperava que a minha mãe entregasse para mim. Gente, eu vou falar para vocês, assim, eu já atendi centenas de pacientes. Tem uma coisa muito em comum: pai e mãe, cara. Ah, mas eu tenho uma excelente relação com meu pai e com minha mãe. Perfeito, que bom. Mas assim, será que você não tem alguma coisa que não foi resolvida lá atrás? Então não adianta eu chegar para o paciente e falar assim, então, olha, você está depressivo, olha, pensa que você é um cara, né, um cara resolvido, você está bem de vida, que não sei o que lá. Eu estou falando com a mente consciente dele, né? E ele está usando isso para racionalizar as coisas. Então, eu não estou dizendo que não é importante, ela tem a sua importância, mas se você usar, né, com sabedoria também, associado à hipnoterapia, você pode ir direto na fonte lá. O que aconteceu para você sentir esse vazio? Esse vazio é decorrente do quê? Da tua relação com teu pai, com a tua mãe, ou com alguém que você tinha como referência? Então, a hipnoterapia, ela é extremamente poderosa, né? E ela costuma ser mais imediata. Então, ela não é mais importante que a psicoterapia, com a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia positiva, não, tá? Ela age de uma maneira diferente, tá? Então, ambas têm a sua importância, tá? Então, os tratamentos de hipnoterapia que eu falei para vocês, elas não trabalham só doenças de origem emocional, mas elas auxiliam também no foco, concentração, auxilia você a alta performance, né? Eu trabalho também com bastantes atletas, eu tenho um projeto só com atletas também para potencializar os recursos. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Arthur Zanardi, né, que foi o campeão olímpico, ele trabalha hipnose há mais de 10 anos, né? Para ele conseguir. Então, ele estuda os movimentos na mente dele antes dele poder praticá-las. Por isso que ele sempre entra com muita confiança, né? E aqui a gente tem aqui um recurso que eu acho muito valioso, né? Que eu gosto de passar, né? É uma pena que a gente tenha pouquíssimo tempo, gente, porque a verdade é que eu gostaria aqui de hoje fazer uma técnica que eu chamo de Ho'oponopono, né, que é uma técnica muito poderosa, né, que todos nós podemos utilizar e muitas pessoas relatam, inclusive, autocura, né, de doenças e enfermidades só com essa técnica, né? Mas eu fico à disposição caso vocês queiram, né, agendar um outro espaço só para a gente fazer e aplicar a técnica do Ho Oponopono. Mas eu tenho aqui uma importante técnica que hoje, né, ela tem todas as evidências científicas que a gente precisa, né, que comprovam a eficácia disso, né, que é a respiração diafragmática, né? Ela é uma das partes importantes do processo de hipnose, tá? Veja bem, hipnose não é relaxamento, tá? Mas o estado de relaxamento auxilia a gente a entrar no estado de hipnose. Então, essa respiração vocês podem fazer. Como que ela funciona, gente? Vocês podem aplicar em vocês mesmos. Às vezes você está ansioso, você está nervoso, você vai apresentar algum projeto, alguma coisa na sua empresa, e aí aquilo começa a te gerar uma ansiedade, uma preocupação, tal. Faça esse exercício, é coisa rápida. Inspire profundamente, né? Deixe com aqui a tua barriga fica estufada para você usar mais o teu diafragma e você segura a respiração por alguns segundos e depois solta bem devagar. Segura de novo e segura, solta. Faça o que a gente chama de quadrado da respiração, tá? Tem gente que consegue se concentrar mais contando. Então, conta 4 segundos expirando, segura 4 segundos, solta 4 segundos, segura 4 segundos, inspira 4 segundos. Essa é uma técnica que hoje a Universidade de Harvard ela conseguiu comprovar e tem muitas evidências científicas de que elas funcionam bem. E aí eu tenho outra técnica que eu costumo usar, né, bastante, e eu costumo ensinar os meus pacientes a utilizar neles mesmos, né? Só que isso precisa de muita prática, tá? Que são 7 passos que eu criei para a auto-hipnose. Você pode se auto-hipnotizar.
né? Gente, eu vou dormir e não vou acordar mais. Isso não existe, tá, gente? Não existe. Quando você está em estado de hipnose, você está com a tua área consciente reduzida, mas ela está funcionando. Então, se eu falar para o meu paciente, olha, agora você vai sair daqui e pular a janela, ele não vai fazer isso, porque ele não vai aceitar a sua sugestão. Ele tem o poder de aceitar a sugestão, tá? Então, estado de hipnose não tem nada a ver com, vou ficar preso no sono, vou retraumatizar. Eu sempre falo aos meus pacientes, cara, eu tenho medo, porque será que eu vou retraumatizar? Cara, você está retraumatizando todos os dias. Você está convivendo com essa doença todos os dias. Isso é retraumatizar, né? Agora, você estar de frente com a cena e você conseguir ressignificar ela, compreender o contexto, o cenário, você vai perceber que você não precisa mais carregar, porque se você elimina a causa, se você neutraliza a causa, não tem por que você mais siga com o sintoma, né? Então, tem aqui os 7 passos, né? Isso foi uma criação minha, tá? Que é os passos aonde eu entendo aprofundar mais no estado de hipnose e conseguir ter um poder de autossugestão, tá? Você precisa primeiro ter uma preparação, preparar o teu ambiente, uma cama confortável, um sofá, né? Aonde você possa se deitar ou se sentar confortavelmente e que não tenha nenhum tipo de interferência, né? Você pode ouvir algum barulho, sim, não tem problema. Eu faço às vezes, já fiz com um paciente que o cara estava lá fazendo uma obra do lado e eu falei para ele, olha, quanto mais todo barulho, som, ruído, qualquer coisa que você ouvir só vai fazer você se aprofundar ainda mais na minha voz, se sentindo cada vez melhor, indo cada vez mais fundo. Isso, inclusive, ajuda, né? Então, assim, prepare o seu ambiente, tá? Faça isso ou antes de dormir, ou na hora que acordar, ou em algum momento que você tiver mais reservado. Respiração profunda, pode usar a respiração diafragmática, mas não precisa necessariamente. Inspire profundamente, expire lentamente, né? Estabilizando esse processo de respiração, tá? Depois você vai começar a perceber que o teu corpo vai ficar cada vez mais relaxado, né? Depois você relaxa a tua mente, né? Pense em alguns números e que esses números começam a simplesmente sumir, né? Quem já fez, né, meditação ou quem já tem mais hábito a isso, vai ter muita facilidade para fazer isso. Mas quem não tem pode aprimorar, tá? Depois você tem o poder da visualização. O que você quer visualizar, né? O que você quer se sentir mais confiante, você quer se sentir mais tranquilo, você quer se sentir mais equilibrado, com controle, inteligência emocional. É isso. Você vai se visualizar sendo, ou, por exemplo, fazendo uma apresentação lá para sua empresa, né? Ou você apresentando um novo projeto, né? De forma tranquila, né? De forma confiante, porque você se preparou para isso, né? E você se vê com as pessoas lá agradecendo a tua participação, a tua contribuição, né? E, enfim, isso é uma visualização. Depois você faz as sugestões positivas, a autossugestão, né? Quando você faz sugestões positivas, tenta ser direto e objetivo, tá? Frases curtas do tipo, me sinto mais motivado e fortalecido, me sinto cada vez mais motivado e fortalecido. E repita isso pelo menos 5 vezes, porque isso vai atravessar o fator crítico da tua mente consciente e se estabelecer na mente subconsciente. E você vai agir naturalmente com isso. Depois, você se permite retornar gradualmente, né? Você vai respirando, sentindo mais seus braços, suas pernas, né? Voltando às suas percepções, à sua consciência, e depois você registra, escreve no caderno ali tudo que você visualizou, tudo que você quis, que você sabe que vai funcionar, tá? Bom, gente, essa é a minha apresentação. Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu costumo fazer as apresentações minhas em pelo menos 2 horas, né? Mas, diante aqui do nosso curto tempo, gostaria de falar mais. Para falar a verdade, assim, além da técnica de Ho Oponopono, que eu gostaria de colocar em prática hoje, a minha ideia aqui era fazer algo presencial, porque no presencial eu faço várias induções hipnóticas com os próprios participantes. E é muito legal, porque as pessoas elas experimentam esse estado alterado de consciência. Eu já tive pessoa que eu fiz numa empresa uma vez, e ela, tipo, pô, eu falei, bom, eu vou contar de 1 a 5, você vai se despertando, se sentindo cada vez melhor, mais motivado, e o paciente ficou assim.
E vamos lá, e vamos lá. Aí o que eu faço? Eu dou um comando de ameaça, de comando de coma hipnótico. Aí a pessoa, ó, vou contar até 5, senão você permanece nesse coma hipnótico. E a pessoa acorda, né? Então não tem como, mas assim, ela relata que existe uma sensação de muito prazer, de muita. Então, os relatos são muito positivos, tá? Mas quando você vai tratar algum tipo de doença de origem emocional, gente, as pessoas têm medo, tem muita gente que tem abreação, né? Vocês veem aí a história que eu contei para vocês de pessoas que convulsionavam, tal. Hoje as técnicas são muito mais aprimoradas e ninguém convulsiona, ninguém passa mal, ninguém vai ficar babando, né? Mas existem sim efeitos, né, de pessoas que começam a chorar muito e começam a tremer. E aí eu tenho uma técnica que é quando eu vou encostar no teu ombro, você vai se sentindo melhor e você vai voltar para aquele estado. Então, leva a pessoa para um estado seguro, mas sem desassociar daquela imagem, para ela conseguir realmente ter forças para enfrentar aquele momento. Né? Bom, abre aí a oportunidade aí para vocês tirarem suas dúvidas. Não sei se tem alguma coisa no chat, alguma coisa que as pessoas queiram perguntar, tirar dúvidas. Aproveitem, gente. Eu só tenho uma dúvida aqui. Sim. Qual o seu nome? Rômulo? Rômulo, prazer, Rômulo. Pronto. Falou a questão do presencial, né? De ter interação com o público e tudo. Essa parte da hipnose, funciona remoto ou alguma consultoria online? Ou o contato é mais interpessoal? Não, boa pergunta, né? Tem uma profundidade melhor, sabe? Não. A hipnose online ela funciona perfeitamente, tá? Inclusive, é engraçado porque eu passei 2 anos aí com o maior número de pacientes no exterior, né? Eu falo isso porque, assim, o que acontece? Meu irmão, ele mora há muitos anos, né? Já há uns 20 anos ele morou na Europa e agora está morando nos Estados Unidos. E lá, o pessoal ama a hipnose. E lá tem poucos profissionais. O pessoal é apaixonado por hipnose, porque a hipnose já vem de muito mais tempo. Chegou aqui no Brasil muito tempo depois, porque as pessoas ficavam amarradas nessa coisa do misticismo, né, de charlatão, aquela coisa que todo mundo cria essa ideia. Mas a hipnose, ela é praticada há muito tempo e lá nos Estados Unidos o pessoal adora. Especialmente porque hoje os Estados Unidos e o Brasil são os países mais ansiosos do mundo, né? Então, o meu irmão, né? Eu tive uma sociedade com o meu irmão, com a Mind Institute, né? Que é essa empresa, né? Que vocês viram aí pelas apresentações. E meu irmão chegou a divulgar muito o nosso serviço para o pessoal nos Estados Unidos, né? Especialmente os brasileiros que viviam lá, né? E eles queriam tratar com esse tipo de técnica. E a gente passou a utilizar com bastante frequência. Então, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. O que você precisa ter? Você precisa ter um computador, né, com uma internet boa, né, que não tenha qualquer tipo de interferência. E mesmo assim, eu preparo a sessão, né. Então, se porventura cair a rede, né, eu sempre faço uma sugestão para o paciente enquanto ele está em estado de hipnose. Ó, se cair a sua internet, né, você vai se sentir bem, à vontade. Se você notar que levou muito tempo para que eu fale algo para você, você pode abrir os seus olhos, né, se sentindo muito bem, né, e manter esse estado de hipnose, porque tem muita gente que abre os olhos em estado de hipnose, tá? Eu faço muito esse tipo de comando, tá? E funciona, nunca deixou. Então, eu passei mais de 2 anos aí tendo a maioria dos meus pacientes lá fora, né? Hoje eu atendo tanto no Brasil quanto lá fora, e a maioria dos meus clientes são indicações de outros que já passaram por mim. Então, funciona muito bem. Uma questão, Tá pessoal? bom, muito obrigado aí. Não sei se vocês já tiveram, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de participar de sessões de hipnose, né? Eu nunca participei de hipnoterapia, né? Voltada aí para terapia ou coisa, mas algumas semanas atrás eu participei de um show aqui em Blumenau de hipnose cômica. Foi muito bacana, assim. Eu vou dizer sincero para vocês, eu não acreditava, eu achava que tudo era assim, meio que. E aí o que aconteceu? Chegamos lá e encontramos também uma amiga que estava lá. E eu falei, tá, tu ganhou alguma coisa para estar aqui?
Ela falou, não, cara, isso aí a gente começou a conversar. Eu falei, eu acredito se tu foi hipnotizada. Meu, foi muito bacana. Como É, ele é, falou, é, é muito, ela ficou é muito hipnotizada de legal. olhos abertos. E foi super de boa, assim, muito, muito legal. Aí foi cômica, né? Era só, assim, brincadeira, palhaçada e tal. Foi muito essa coisa de esquecer os números. Ela contava de 1 até 10 e esquecia o 7. Aí depois ele mandou esquecer o 6. Depois ele disse que quando chegasse no 7, o nome era Bate. Ela falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bate 8. E aí quando ele disse para a menina do lado que toda vez que ela falasse Bate, ela batia nela. Coisa assim, mas é muito bacana. É, Assim, acontece mesmo, é legal. No final ele fez uma sessão bem legal assim para a gente aprender a se amar mais, aprender a se gostar mais, e fez uma coisa assim, como ele falou, de regressão, fez uma parte séria assim, e a gente saiu de lá super assim, em êxtase, nos sentindo muito bem. É muito legal, super indico, eu super indico. eu costumo usar bastante, o Amaro. Eu uso a hipnose de palco para demonstrar como que ela age dentro da nossa mente, que é um processo muito tranquilo, é muito fácil. Hoje, inclusive, há evidências de que qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Estado de hipnose todo mundo passa, como eu já expliquei para vocês lá no início da nossa apresentação, mas ser induzido a um estado hipnótico, qualquer pessoa pode. Só que existe o que a gente usa de escala de sugestionabilidade ou de hipnotizabilidade. Então, tem pessoas que têm mais facilidade e outras não. Para as pessoas que não têm mais facilidade, né, que são pessoas mais rígidas, que são pessoas mais da área de, vamos supor, né, se você hipnotizar uma De pessoa, TI, da área de TI. um alemão, por exemplo, você hipnotizar um alemão é muito difícil, porque o alemão ele tem uma cultura, ele tem uma crença que é peculiar dele, né? Se você hipnotizar um soldado do exército também é difícil, porque não é, né? Prendeu só coisa de disciplina, tal, então tem que ser daquele jeito, tal, e nada mais. Só que eu faço um teste de hipnotizabilidade e eu tenho técnicas de aprofundamento com pessoas que têm mais dificuldade. Por exemplo, eu chego com o paciente e falo assim, olha, não vou fazer isso com vocês, tá? Mas só vou demonstrar. Eu faço o que eu chamo de fracionamento disfarçado. Eu tenho 5 etapas que eu uso quando eu hipnotizo alguém, né? O fracionamento disfarçado é assim, bom, tá, você não está entrando em hipnose, olha para mim aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pisca o olho no 3. 1, 2, 3. No estalo dos dedos, pisca o olho. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu vejo que eu conto até 2 e o cara, ele fecha os olhos, ele está usando a parte consciente dele. Só que quando eu conto 1, 2 e ele não fecha os olhos, ele só fecha os olhos no meu comando, ele está em estado alterado de consciência, ele está em hipnose. Só que ele está no que a gente chama daquele nível alfa, beta, entendeu? Ele está entrando. Aí, quando eu percebo que ele está 1, 2, 3, meu comando, ele está obedecendo meu comando, eu faço isso muito rápido, aí eu faço o fracionamento e falo, agora você fecha os olhos, se sentindo cada vez melhor, vai indo mais fundo. Eu vou contar de 10 a 1 e no 1 você vai estar na sua mente mais profunda, seu subconsciente, se sentindo cada vez melhor, seus braços e pernas, o seu corpo fica como um saco de batatas, você se sente muito confortável e assim por diante. Então eu vou fazendo um aprofundamento para estabilizar esse nível e manter ele lá. Quando eu estabilizo ele nesse nível, a mente subconsciente dele fica aberta para receber sugestão. Olha só, vou dar um exemplo muito básico, cara. Eu trato muitas pessoas que querem emagrecer saudavelmente. E a pessoa fala, cara, já fiz de tudo, pelo amor de Deus, cara, não sei mais o que fazer. E aí, eu pergunto para a pessoa, por que você come, então, compulsivamente? Ah, porque aquilo reduz minha ansiedade, eu me sinto bem e tal. Ah, mas você já tentou? Já, várias vezes, tá. E a última vez que você tentou, como que foi? Ah, eu falei que eu ia mudar, comecei em janeiro, falei, vou começar a fazer academia, tal, tudo. Aí eu falei, pô, beleza, maravilha. Só que o que acontece? Eu chego para a paciente e falo, você tomou a decisão de forma errada. Ela fala, como assim? Eu não tenho que treinar, eu não tenho que comer saudavelmente. Eu falei, não é isso. Você tomou de forma consciente. E aí lembra daquilo, quando a gente toma de forma consciente,
o nosso consciente, ele vai gerar uma carga de energia que é limitada. A sua vontade, a vontade da mente consciente é limitada. O Milton Erickson, que eu estava falando para vocês, foi o cara que entendeu que quem tomava as decisões não era o consciente, sim o subconsciente, gente. Porque você não pode falar assim que você vai parar de comer se para a tua mente subconsciente ela sacia o teu desejo. Percebe como que é? E aí você fala assim, tá bom, então agora eu já sei que a mente subconsciente é o meu problema. Beleza, vamos tratar a tua mente subconsciente. Porque se eu falar que, olha, vai te fazer mal, meu amigo, igual eu falo, eu trato muitas pessoas que têm vício em fumo, tal, cigarro. Já tratei pessoas que eram viciadas em cocaína. E aí o cara falou, não dá, cara, olha isso aqui. Pô, eu me sinto melhor, tal. Tá bom, beleza. Eu não vou aqui falar, ser hipócrita e falar assim que é ruim, né? Porque se fosse ruim, ninguém usava, certo? Só que, cara, também não vou falar para você que você precisa parar, porque você sabe que precisa. Mas o que faz você usar a droga? Você entende? O que ela te preenche algum vazio, certo? Ela te preenche algum vazio. Eu falo, cara, a pessoa que fuma, ela não fuma porque ela quer ficar tranquila, que ela quer se sentir melhor. Ela fuma porque ela tem uma ansiedade. E uma ansiedade decorrente de um trauma emocional que ela viveu. A associação que ela tem com o cigarro, eu atendi um paciente, cara, que ele fumou 48 anos. 48 anos. Eu fui lá e fiz a primeira sessão, regredi ele, o primeiro evento. E você sabe o que ele falou para mim, cara? Ele falou assim, você sabe que eu agora descobri por que eu fumo. Eu fumo porque o cigarro me conecta com meu pai. E eu nunca consegui encontrar uma conexão emocional. Meu pai fumava bastante. E para ele era prazeroso isso. E eu comecei a associar na minha mente subconsciente que era prazeroso. Percebe que ele conseguiu entender de forma subconsciente, e quando você age de forma subconsciente, como ela domina 95% da sua capacidade mental, é mais fácil 95 soldados lutarem contra 5, que é o seu consciente, do que 5 soldados do seu consciente lutarem contra 95. Porque a vontade da mente consciente é limitada e da mente inconsciente não. É ilimitada. Então é por isso que eu falo, cara, você tem um problema, você tem um vício, você tem ansiedade, você tem problema de relacionamento, investiga, cara. Investiga. Eu não estou aqui desencorajando ninguém a fazer terapia. Eu fiz análise muitos anos, por isso que eu virei psicanalista. Mas aí eu fui descobrir a hipnoterapia, eu falei, caramba, eu saí numa primeira sessão, minha sessão durou 3 horas e meia. Eu fiquei em estado de transe 3 horas e meia, né? Só que o tratamento que eu busquei foi um tratamento em que eu resolvi o meu evento causador inicial, o meu evento causador final. Cara, aí eu entendi que, cara, eu nunca fui abandonado. Quando minha mãe me deixou lá no bercinho ali, foi para tirar a panela de pressão que estava no fogo. Só que para mim aquilo foi um negócio absurdo, cara, porque eu gritava e chorava, eu queria o colo da minha mãe. Eu tava mamando no peito dela, tava protegido, quentinho. Ela me deixou lá, cara. E aí eu entendi que aquilo foi abandono. E você cresce com esse pensamento, entendendo que, cara, as pessoas estão me abandonando. Essa paciente que eu falei para vocês, ela voltou, tá? Só falando para vocês que ela voltou na boa relação com o marido, com os filhos, ela ressignificou as relações com os pais. Foi algo realmente incrível. É transformador. E as pessoas falam, cara, a hipnose tal é uma mágica. Cara, eu falo, não é uma mágica, como vocês pensam. É a mágica da tua mente, cara. Deus nos deu uma ferramenta tão poderosa que a gente não usa, gente. A gente não usa. Sabe por quê? Porque a gente fica perdido com a nossa rotina do dia a dia, e a nossa mente subconsciente, ela quer o quê? Reservar energia, entende? Olha só, você fala assim, a mente consciente fala para a mente subconsciente, cara, vamos parar de comer compulsivamente, vamos comer melhor, vamos se alimentar. E a mente subconsciente fala assim, cara, sério mesmo? Porra, é tão bom, cara. Você pega aquele lanchão, assim, cheio de carboidrato, dá uma sensação tão gostosa. E aí, cara, você vai perder essa sensação?
Você percebe, a mente consciente fala, começa a perder a energia, a vontade, ela fala, é verdade. Aí você volta aos seus hábitos. Por isso que tem gente que começa a treinar e depois para. Tem gente que para de fumar 2, 3 dias e volta a fumar, gente. Tem gente que bebe compulsivamente e volta. E tem gente que vive se enfiando em relações tóxicas, porque isso faz ela se aproximar da relação que ela tinha com o pai ou com a mãe. Vocês entendem isso? Abandonar uma relação tóxica é o mesmo que eu abandonar o meu pai. Porque eu tinha uma relação tóxica com meu pai, mas eu não posso deixar de honrar o meu pai. Olha só como a mente subconsciente é, gente. E aí, a mente subconsciente sua tem como uma das funções te proteger, e o que ela vai fazer? Para você não experienciar e revivenciar essa emoção todos os dias dentro de você, sabe o que ela vai fazer? Jogar no teu corpo. Você vai ficar doente, gente. Toda doença física começa aqui, gente. Enquanto vocês não entenderem isso, hoje existe um centro de pesquisa em neurociência mais avançada do mundo, que fica na Suíça, que eles comprovaram que o câncer é de origem emocional, pessoal. Câncer é de origem emocional. Ah, mas olha, tal, mas é que o cara fumou a vida inteira. Sim, claro que existem, sim, as influências, os fatores externos, é verdade, tá? Você está ajudando o negócio a ficar pior. Mas câncer começa aqui, gente, depois vai para o corpo. Então a gente precisa tratar a cabeça. Tá todo mundo ignorando isso, gente. Depois da época da pandemia, vocês não têm noção, gente. Eu tive que atender gente 4, 5 meses depois, porque eu não conseguia dar conta. É muita gente com problema, ansiedade. Filhos, então, trato bastante criança. Eu tenho especialidade em hipnoterapia para crianças e adolescentes. Não à toa, também sou responsável por um abrigo institucional há muitos anos. O que acontece, gente? A criança, meu filho está agressivo. Por que ele está agressivo? Porque ele está reproduzindo o comportamento. Mas olha, a gente não briga em casa. Mas, gente, é a forma como ele está enxergando as coisas. Pode ser um videogame. Você entende? Então, eu já falei para meu filho que ele precisa parar de ser agressivo. Mas não adianta. Você tem que tratar o teu filho. E você também precisa mudar os teus comportamentos dentro de casa. O meu filho, ele é muito... nossa, ele vive no mundo da lua, ele não consegue se concentrar, não tem foco. Por que ele não tem, gente? Vamos investigar isso. Banalizaram a coisa do TDAH. Gente, por favor, não estou falando que não exista, tá? Mas, assim, a medicina hoje dá nome para tudo. Virou moda falar que uma pessoa está com... Como que fala, gente? Me ajude a lembrar o nome lá, enfim, uma série de transtornos, TDAH, autismo, agora um monte de isso. gente Cara, está se descobrindo perfeito. autista. É isso mesmo, Patrícia. Cara, banalizaram o termo. Meu filho é autista. Tá, quanto tempo ele fica na tela? Como que você estimulou a relação dentro de casa? Você se relaciona com o teu filho? Mas é complicado, porque eu trabalho. Tá, tudo bem, mas você não consegue dedicar 30 minutos do seu tempo só com o teu filho, sem o celular? Bota o celular no avião, no modo avião, gente. Entendeu? Então, cara, não desenvolve. Aí a experiência que a criança tem é daquilo que ela vê do mundo externo, que é uma fantasia, gente. Tá todo mundo aí aparecendo na rede social bonitão, tirando foto, olha só onde eu tô, tal. Cara, você vai ver a vida do cara, tá totalmente virado do avesso. Entende? Então, assim, a gente está vivendo um mundo de ilusão. A gente não pode ignorar isso. E aí eu falo assim, o cara fala, você precisa tratar meu filho, cara, tal, não dá, porque eu já fui psicoterapia, tal, que não sei o que. Eu não sei mais o que fazer. Aí eu falo para ele, pais também precisam se tratar. Você concorda? Porque, assim, o que ele está sendo, o que ele está reproduzindo, o comportamento dele todo, ele tem como principal referência vocês. Eu não estou falando que, olha, tal... Gente, não existe mundo perfeito. Vocês acham que meus filhos são perfeitos? Não são, né? Mas a gente, né, sempre busca a perfeição, né? A gente não vai atingir, mas a gente busca. Porque é o ser humano, entendeu? Ele tem seus defeitos, tem seus anseios, seus desejos, suas necessidades. Especialmente uma criança, que Freud já dizia que a criança é perversa. De fato, ela é perversa, porque ela pensa
em satisfazer as suas necessidades. Ela tem fome, ela vai querer comer, ela vai ter sede, ela quer brincar, ela vai querer brincar, entendeu? Então você vai falar para ele, não, olha, agora é hora de fazer tal coisa. Então, talvez a gente precise mudar um pouco o nosso comportamento. Então, eu trabalho muito com criança e a galera fala assim, cara, você consegue hipnotizar a criança? Gente, criança é altamente hipnotizável, porque criança, ela até os 12 anos, ela está construindo a estrutura do neocórtex. Então, essa área consciente aqui, ela está praticamente aberta, né? Você acessa a mente subconsciente. Por isso que eu falo, gente, cuidado com o que você faz. Fala para os seus filhos, para os seus netos, porque entra aqui e fica. Ela fica lá, gente. Aí, quando ele for adulto, ele vai continuar sendo aquela criança que parou no tempo. Então, você precisa também se policiar das coisas que você fala, do seu comportamento que você tem com os seus filhos, com as outras pessoas, onde seus filhos estão presenciando isso. Então, isso sim é importante. Educação, psicologia positiva, como dizia Milton Erickson. Então, é isso. Minhas contribuições, gente, não sei se alguém tem alguma, porque, nossa, eu acho que eu passei bastante o tempo, né? Me perdoe. Imagina, eu acho que as redes aí. Depois me passa aquele último slide que você tem todos os seus contatos, eu vou compartilhar aqui com o Claro, claro. pessoal. E eu acho que é isso, né, pessoal? Precisando aí também, chamem o Rafael. Gostei bastante aí também da apresentação, me senti hipnotizada aí com hiperfoco aí também, né, nessa apresentação, todos que estamos aqui até o momento. Muito obrigada, Rafael, por compartilhar aqui com a gente, né, todas essas mensagens. Eu que agradeço, fico à disposição, tá? Caso alguém queira anotar, meu contato é 019 99616 1981. Eu vou estar compartilhando também com a Camila. E sigam o meu Instagram, pessoal, é rafael.hipnoterapeuta, com um H, tá? rafael.hipnoterapeuta. Sigam lá, porque lá a gente traz um monte de material, um monte de coisa bem bacana, inclusive de personagens de grandes artistas, né, e celebridades que fizeram uso de hipnose, como a Adele, como o David Beckham e por aí vai, tá bom? Um grande abraço para vocês, viu? Boa tarde, pessoal.